O presidente do Congresso dos Estados Unidos, Mike Johnson, depois de mandar um duro ultimato para a alta cúpula da Polícia Federal no Brasil, ao expressar enorme preocupação com o avanço da corrupção brasileira promovida por juízes da Suprema Corte que estão até mesmo aliados a facções criminosas. De acordo com relatos do presidente Johnson, Moraes teria entrado com pedido de prisão contra a deputada Paula Belmonte, que expôs vários escândalos do ministro que fez com que Alexandre expedisse uma ordem de prisão para a deputada. Johnson, que sugeriu à Casa Branca para aprovar uma resolução contra o Brasil devido à corrupção desenfreada promovida pela Suprema Corte brasileira. Deputados americanos também corroboram a proposta do presidente da Câmara dos Estados Unidos. E na terra do tio Sam, o legislativo americano é temido até pela Casa Branca, que propôs aprovar no Congresso americano impor sanções ao Brasil devido aos crimes cometidos por autoridades brasileiras. Segundo Johnson, que recebeu informações de que Alexandre de Moraes teria contatado a Interpol para expedir uma ordem de extradição para a deputada Paula Belmonte e recebeu um belo de um não pelo chefe da Interpol na América do Sul, delegado Rodrigo Bartolomei, mas que Moraes teria entrado com a ação para extraditar a deputada que está atualmente respaldada pela lei dos Estados Unidos ao ficar sob proteção do Congresso norte-americano. Paula também denunciou Moraes no FBI ao entregar que Alexandre ameaçou agentes da Polícia Federal para espionar em solo norte-americano brasileiros que denunciaram a corrupção dentro da Suprema Corte, onde acusaram ministros do STF de vender sentenças milionárias, já que grandes empresários que foram condenados no Brasil e pagaram bilhões de reais, eles também foram condenados pela justiça norte-americana. Mas aqui no Brasil, os criminosos foram beneficiados pelo Supremo Tribunal Federal. Lá nos Estados Unidos, não. A Odebrecht devolveu bilhões de dólares, assim como outras empresas brasileiras que foram expulsas da terra do tio Sam. Mas aqui no Brasil, essas mesmas empresas já ganharam contratos bilionários com o governo do ex-presidiário, graças à benevolência da nossa Suprema Corte. Um dos motivos que levou o presidente Johnson a pedir a prisão de Alexandre de Moraes, algo inédito, já que Johnson, além de ser um ex-agente sênior do FBI, onde teve que combater cartéis, principalmente no exterior, que recentemente capturou um membro do PCC que lava dinheiro para a facção criminosa, além de ser responsável por distribuir propinas. Em acordo firmado com a Procuradoria-Geral dos Estados Unidos, ao revelar que juízes brasileiros teriam se beneficiado junto a políticos para favorecer empresas que servem de fachada para a facção. E como o FBI cortou qualquer relação com o governo brasileiro, passando até por cima da Casa Branca a pedido do Congresso americano para não entregar às autoridades do Brasil esse integrante da facção que delatou pessoas poderosas da administração brasileira. Até porque, se chegasse a ser extraditado, provavelmente acabaria morto, pois até mesmo a CIA pediu para interrogar o sujeito em uma cooperação entre agências. Ao menos, ficamos sabendo de nomes que estão na lista de pagamentos da maior facção do país. O policial federal Sanderson, após ser ameaçado de prisão pelo ministro Alexandre de Moraes, revelou que esteve participando de uma reunião com o chefão do FBI Christopher Wray e também pelo delegado Rodrigo Bartolomei, que viajou para os Estados Unidos a fim de entregar pessoalmente ao diretor todos os esquemas de corrupção do ministro do Supremo, incluindo a coação de policiais federais que denunciaram Alexandre, afirmando que o atual chefe da Polícia Federal foi subornado pelo ministro para que cedesse à PF a fim de cumprir ordens absurdas totalmente ilegais a mando de Moraes. O delegado trabalhou ao lado do diretor-geral para derrubar um cartel que estaria operando no Brasil, mas após esse governo de bandidos subir ao poder, o ex-presidiário e sua quadrilha mandou que os agentes que estavam operando no país numa força-tarefa organizada para combater o tráfico e políticos corruptos que estão na folha de pagamento de facção, os agentes foram expulsos pelo ministro Alexandre de Moraes, que enterrou essa força-tarefa. O delegado teria pedido indiciamento do ministro na Polícia Federal quando a PF ainda combatia a corrupção e tinha autonomia para combater os poderosos. Bartolomei foi ousado o suficiente para pedir um mandado de prisão de Alexandre, alegando que o ministro seria um dos chefes de uma quadrilha que estaria operando milhões em propinas, e como agente da Interpol, que chefiou uma das maiores apreensões de lavagem de dinheiro, onde acusou formalmente os membros do Poder Judiciário de estarem levando dinheiro ilícito para fora do país.